do simpósio Embalagens de Vidro para Injetáveis e a Pandemia Covid-19. Sejam todos bem-vindos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em parceria com o Stevanato Group OMP e o Sindusfarma, sente-se honrada de apresentar hoje, 2 de dezembro de 2020, no horário de 14 às 16 horas, esse simpósio virtual, que é uma forma especial que adotamos esse ano aos eventos que anteriormente nós realizávamos em caráter presencial. Eu sou Lauro Moreto, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e consultor do Sindusfarma. Servirei junto com Daniel Fritelli como moderador deste simpósio. Esse simpósio foi organizado para o Stevanato Group OMP, membro mantenedor da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Agradecemos os parceiros desse evento e, muito especialmente, os palestrantes destacados pela OMP. Vamos agora à abertura oficial. Convido o engenheiro Daniel Fritelli, diretor do Stevanato Group OMP, para a sua mensagem de abertura. Boa tarde, obrigado, Dr. Moreto. Sempre um prazer poder fazer esse evento com vocês, com a Academia e Sindusfarma. São já vários anos que fazemos este simpósio. Estou muito feliz poder fazê-lo este ano também, independentemente que não seja presencial, mas acho ainda mais importante poder fazer dessa forma esse ano, considerando a situação e considerando efetivamente que esta pandemia trouxe várias perguntas relacionadas efetivamente ao mundo farmacêutico. Então, de novo, obrigado a todos para esta possibilidade. Bem-vindos a todos os participantes. Chamamos de este simpósio Embalagem de vidro para injetável e a pandemia Covid-19. Por que chamamos assim este simpósio? Porque a chegada da vacina pela Covid abriu um interesse sobre as embalagens de vidro para injetável. Um interesse direto para as empresas, os laboratórios que estão diretamente involucrados neste processo e utilizam então de frascos, seringas até ampolas, mas também um interesse indireto, e é um pouco talvez o ponto mais importante neste momento, a saber que o gerenciamento de risco para abastecimento de matéria-prima, seja de vidro ou outro, se tornou um ponto extremamente crítico para a indústria farmacêutica. Vou comentar só algo que compartilhei com vários laboratórios, várias pessoas, seguramente várias pessoas que estão conectadas aqui com a gente passaram este problema. Nas últimas semanas, simplesmente, passamos para um problema grande de abastecimento de caixa polipropilena, produto realmente básico que não serve nem só à indústria farmacêutica. Isso mostrou claramente que existe neste momento uma necessidade muito forte de gerenciar o risco relacionado então a toda a cadeia de abastecimento, não só obviamente a parte de produção e distribuição, mas anteriormente fizemos de abastecimento. E isso fez surgir várias perguntas nos laboratórios, e a ideia de fazer de novo um overview, uma panorama 360 graus das embalagens de vidro, e para tentar responder efetivamente a essas perguntas. Rapidamente, como a gente, como a OMP, o Grupo Stevanato, está apoiando as empresas farmacêuticas contra o Covid. Isso só para dar uma ideia do que estamos fazendo. Hoje, a OMP está fornecendo frascos a granel ou para uso por mais de 30 programas de fornecimento de embalagem para o tratamento.
falamos sempre dos 4 ou 5 principais, a Pfizer, a Moderna, a Johnson, a AstraZeneca, que são aqueles que estão mais, dizemos, para frente e com o qual seguramente vamos iniciar nas próximas semanas a poder combater esta pandemia. Mas atrás disso, se vocês vão no site da Organização Mundial da Saúde, podem ver que tem mais de 45 programas de desenvolvimento de vacinas para este coronavírus. Então, é programa, é tema que vai demorar durante vários anos e não só se resolver claramente com, dizemos, as primeiras soluções que estão chegando. O Grupo Stevanato assinou convênio com a CEPI. A CEPI é esta parceria para o desenvolvimento de novas vacinas público-privado, onde empresas privadas, governos, até a fundação de Bill Gates está participando para poder efetivamente desenvolver vacinas e fornecer mais de 2 bilhões de doses da vacina de coronavírus nos próximos anos. Para responder a esse problema de gerenciamento de abastecimento que estava mencionando primeiro, a gente está claramente na produção de linhas de fármacos, de formação de vidros, de frascos de vidro, para poder aumentar a nossa capacidade de fabricação e ajudar as empresas farmacêuticas a aumentar a produção de vacinas e outros produtos. Não esquecemos que a febre amarela continua, que a dengue continua, que o câncer continua e que é absolutamente indispensável para a gente de conseguir sostener a indústria farmacêutica a 360 graus e não só para o tema do Covid. Un'ultima pergunta che nos chegou, e vou concluir sobre isso antes de deixar a palavra a Flávia, que não está relacionado com o vídeo neste caso, mas uma pergunta que está chegando nas últimas semanas para a gente, e que é relacionada a uma consulta pública da Anvisa, relacionado a ampolas e a, efetivamente, algumas mudanças sobre a fabricação e utilização das ampolas, onde claramente o utilizo das tintas deve diminuir, deve desaparecer, e então é necessário, e vários laboratórios nos han perguntado, temos informação sobre este tema, e então vamos aproveitar este simpósio para poder efetivamente falar também deste problema. Ou seja, aqui realmente tentamos condensar em 2 horas várias perguntas que chegaram nas últimas semanas para a gente relacionado ao Covid, e então era a ideia de fazer passo por atrás para apresentar de novo tudo que é o mundo da embalagem primária de injetáveis. Então, obrigado de novo, já falei demais. Ok, então nós agradecemos as palavras do Daniel Fritelli. Eu convido agora o acadêmico, professor Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para a sua mensagem de abertura. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Lauro, nosso presidente emérito, nosso professor emérito, mediador da sessão de hoje, doutora Rosana Mastelaro, infelizmente talvez não esteja presente, senhor Daniel Fritelli. Boa tarde a todos, e em nome da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, eu agradeço a presença de todos, especialmente a dos palestrantes, Flávia Batista e Daniel Martínez. Um especial agradecimento ao Grupo Stevanato pela gentileza do apoio e também pelo compartilhamento de todo esse elevado conteúdo de conhecimento tecnológico que vai ser apresentado nesse simpósio. Não é sempre que todo esse conhecimento das empresas é disponibilizado para apresentação e discussão com um público tão selecionado. Aproveitem. Ok. Agradecemos as palavras do nosso presidente Acácio, e agora convido a diretora Rosana Mastelaro do Sindusfarma para a sua mensagem. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em parceria com esse encontro super importante, muito bem-vindo o início da apresentação do Daniel Fritelli da OMP
já mostrou o que vai ser importante acompanhar esse tema no dia de hoje. Infelizmente, doutora Cássia, eu não vou poder acompanhar, estou tentando ver aqui se membros da minha equipe vão poder continuar, porque tem informações com certeza extremamente importantes. Mais uma vez, doutor Moreto, parabenizo as iniciativas, a programação desenvolvida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e contem conosco, então, para as próximas discussões de temas tão relevantes. Muito obrigada. Hein? Ok, agradecemos a saudação da Rosana Martelaro e também queremos agradecer aos inscritos desse simpósio, né, que já somam mais de 60 participantes, que nos prestigiam com a presença. Sejam todos bem-vindos. Eu queria passar agora algumas informações gerais aos palestrantes, no sentido de que nós possamos desenvolver o projeto e nossas palestras nesse período. Então, esse simpósio está programado para ser realizado no período de 14 a 16 horas. É o período limite em que nós pretendemos estar aqui conectados. Teremos 2 apresentações, ou na realidade 3 apresentações com 2 palestrantes. No sentido de nos manter dentro do horário do programa, acreditamos que cada apresentação não deverá ultrapassar 45 minutos, de tal maneira a não extrapolar o nosso período de tempo disponível. Nesse sentido, nós decidimos ler apenas um resumo do currículo de cada palestrante. Cada um terá, ao se apresentar, se pretender, se quiser, pode fazer mais algumas informações sobre o seu currículo. Logo após cada apresentação, selecionaremos de 2 a 3 perguntas da plateia para o conferencista. Solicitamos brevidade nas respostas para que possamos nos manter dentro do horário reservado. As perguntas serão selecionadas do chat em função da relevância, ou seja, se tiver muito mais perguntas, vamos só escolher as mais relevantes. Aquelas que não puderem ser respondidas serão encaminhadas aos palestrantes, que as responderão diretamente. Por isso é importante que aqueles que queiram fazer perguntas indiquem o nome do palestrante e coloquem seus nomes e e-mail para receberem suas respostas. Após as 2 apresentações, se ainda tivermos tempo, poderemos abrir para mais algumas perguntas aos palestrantes. Convido agora a engenheira Flávia Batista para apresentar o tópico Embalagem primária de vidro, frascos, ampolas OPC e uma introdução às embalagens estéreis RTU. A engenheira Flávia Batista é graduada e mestre em Engenharia Química, responsável pelo suporte técnico e qualidade de embalagens de vidro para uso injetável no mercado da América Latina. Atua com foco no desenvolvimento de projetos e produtos, análise de conformidade e controle de qualidade da indústria farmacêutica de medicamentos injetáveis, viabilizando soluções completas, ou seja, da embalagem à aplicação dos pacientes. A duração desta conferência será de 40 minutos. Avisarei quando estiverem faltando 5 minutos para encerrar o tempo. Engenheira Flávia, por favor, compartilhar e iniciar a sua apresentação. Obrigado. Certo, muito obrigado, senhor Moreto. Vou compartilhar aqui minha apresentação para a gente iniciar. Bom, para quem não me conhece ainda, eu acho que a maioria dos participantes devem me conhecer. Meu nome é Flávia, eu faço parte do Grupo Stevanato OMP pouco mais de 4 anos. Comecei na OMP do Brasil, realmente um pouco antes da OMP do Brasil iniciar as operações aqui em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Eu tenho como responsabilidade o mercado brasileiro e latino-americano para a parte técnica e qualidade dos produtos da OMP. Então, muitos de vocês vão me conhecer desse contato realmente do pós-venda e do pré-venda que a gente está sempre realizando, tá? A ideia dessa palestra hoje, do evento, muito ponderado com o Daniel Fritelli também,
é que realmente a gente passeie um pouco pelo portfólio da OMP, que inclusive é o portfólio praticado também no mercado, para que a gente possa conhecer e passar para vocês um pouco mais de conhecimento de cada característica das embalagens, do processo de formação, processo de fabricação, os controles que são aplicados, para a gente poder estar mais a par da discussão das embalagens primárias projetáveis, né, que já que é um tema um pouco discutido no mundo farmacêutico. Bom, iniciando pelo nosso portfólio, e a partir dele a gente já começa uma discussão legal, nós temos duas vertentes de portfólio no Grupo Stevanato para a embalagem primária de vidro. Temos as embalagens estéreis e não estéreis. Então, para as embalagens não estéreis, que comumente nós chamamos de bulk, é a mais comum no mercado, é a que mais possivelmente vocês vão ter contato, que estaria entre as ampolas, os frascos, os carpules e alguns dispositivos especiais. E a outra vertente é a vertente do Ready to Use, que é o nosso EasyFill, que tratamos as embalagens de frasco, a seringa, que logo depois, em seguida, o Daniel Martins vai falar um pouquinho mais dela, que por concepção já é um produto estéril no mercado, já tem uma apresentação comumente estéril no mercado, e os cárpules. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais hoje nos frascos e ampolas, que vai ser o mais comum para a gente, e começando uma breve introdução no Ready to Use com os carpulhos no final. Bom, falando das 4 embalagens, das 4 tipos de embalagem que nós temos hoje no mercado, nós temos as ampolas, os frascos, os carpulhos e as seringas. Então, muitos de vocês vão conhecer mais as ampolas, que principalmente no mercado brasileiro tem um largo uso e utilização. Geralmente aplicada para genérico, para vitamínico. Às vezes a gente está falando muito de vacina e da pandemia do Covid-19. Algumas vacinas estão sendo desenvolvidas, inclusive, utilizando as ampolas. E as ampolas têm uma característica única dentro dessas 4 embalagens que a gente tem no portfólio. Ela é um produto puramente vidro. E por isso ela é tão fácil acesso e tem um custo-benefício muito grande dentro da indústria farmacêutica, se a gente está falando já na concepção de produto final, né? Temos os frascos, aí a gente já começa com a utilização de acessórios para a utilização final dessa embalagem. Os frascos têm, caracteristicamente, uma embalagem muito versátil, pode ser utilizada para a mesma utilização que é feita para as ampolas, mas os frascos também conseguem atender os genéricos, conseguem atender os vitamínicos, mas mais voltado também para liofilização, então grande parte do produto liofilizado que a gente tem no mercado mundial farmacêutico vai estar em frascos de vidro. Biotecnologia e principalmente pesquisa, porque a pesquisa, pelo fato justamente dessa embalagem ser uma embalagem muito flexível de utilização, permite um manejo fácil de bancada, então é um tipo de embalagem bastante utilizado para esse fim. Os carpules, por sua vez, eu acho que pode ser que dentre vocês presentes vão ter menos conhecimento do carpule, porque anteriormente, até uns 5 anos atrás, o mercado utilizava muito o carpule para insulina e anestésico dental. E hoje em dia a gente já tem uma forte procura, inclusive no mercado brasileiro, para alguns desenvolvimentos de inovação técnica e biotecnologia, a adrenalina, a aplicação de hormônios, porque essas embalagens, os cárpules, elas vão estar praticamente de encontro com a ideia de aplicação avançada com dispositivos de entrega ao paciente. Então, por esse motivo, o cárpule tem sido procurado atualmente. O cárpule é uma embalagem de vidro que precisa também de acessórios para fechamento. E aqui a gente, além do fechamento da boca, que é muito parecido com o próprio frasco, a gente precisa também fechar o fundo dele com uma borracha. Então, praticamente vocês vão ver a utilização do cárpule nesse sentido no mercado. E com a mesma ideia e concepção, nós temos as seringas, que vai ser um pouco mais aprofundada mais para frente, mas já adianto que é um produto muito similar de utilização do cárpule. As seringas também são muito utilizadas comumente no mercado com dispositivos adicionadas a dispositivos de entrega ou dispositivos de segurança. É um produto que precisa de mais acessórios para a aplicação final, então a gente está falando de fechamento pela parte de aplicação e também pelo fundo, assim como os cárpules. E, bom,
Uma pergunta que a gente sempre recebe, tem discutido bastante entre os clientes da indústria farmacêutica, é o tipo de vidro. E por que que esse tipo de vidro é tão importante para essas embalagens que a gente está comentando agora? Então, comumente no mercado, nós temos 3 tipos de vidro, e eles se diferem muito pela composição química. Então, nós temos o vidro tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, que é o mais comumente usado, a OMP, inclusive, faz uso somente do vidro tipo 1. Ele tem uma estrutura química muito peculiar, é mais voltada para o dióxido de silício, o trióxido de boro, e por isso é um borosilicato, muito conhecido como vidro tipo 1 borosilicato, né? E por ele ter uma composição química mais arranjada em cima do borosilicato, ele confere também uma resistência hidrolítica melhor. Então, essa característica é a principal do tipo 1. O vidro tipo 2 e o vidro tipo 3, eles têm uma composição química diferente do borosilicato. Então, eles têm uma estrutura mais voltada para o sódio cálcico e, por conta disso, eles têm uma resistência hidrolítica moderada. Então, vocês vão ver muito a aplicação do vidro tipo 3 e tipo 2 com medicamentos mais aquosos, menos agressivo em termos de ácido, por exemplo. O vidro tipo 2, na verdade, é um tipo 3 com um tratamento interno. Então, muito provavelmente, vocês vão ver mais a discussão entre o vidro tipo 1 e tipo 3, porque o tipo 2 já está caindo mais em desuso no mercado justamente pela eliminação da ideia do tratamento interno que ele recebe. E por que a gente fala tanto do vidro tipo 1 e por que ele é o mais utilizado? Justamente por isso, pela capacidade de estabilidade que ele tem. Ele consegue receber uma gama muito maior de medicamentos com variações de pH do que um vidro tipo 3, por exemplo. E por conta da sua estrutura química e da composição desse vidro, ele é mais inerte perante esses medicamentos. Então, ele confere uma melhor performance ao longo da vida do medicamento. Além da boa estabilidade química, tem também uma boa resistência mecânica e boa resistência ao choque térmico, que é muito importante na indústria farmacêutica, quando a gente pensa que essa embalagem, independente se é uma ampola, se é um frasco, se é uma seringa, se é um carpule, está passando por vários processos após a formação da embalagem. Então, vocês recebem as embalagens na indústria farmacêutica, passam por séries de processamentos, como autoclave, até a própria liofilização, que é muito agressiva. Então, o vidro tipo 1, ele vai conferindo um monte de qualidades que, no final da vida útil de apresentação do medicamento, é bem interessante. Como que esse vidro, então, por que ele é importante e como é que ele chega no nosso processo, né, de fabricação de embalagens farmacêuticas? Pelo tubo vidro, né? Então, a gente tem sempre essa discussão de que tubo vidro usar e por que utilizamos o vidro tipo 1 borosilicato. Então, explicado o porquê do tipo 1, a gente sempre apresenta, inclusive na OMP, isso é uma prática bastante interessante, é que nós temos como fornecedor 4 tipos de vidro, de tubo vidro, e esses 4 fornecedores são equivalentes quimicamente. Então, todos eles vão ter a característica do vidro tipo 1, borosilicato, que eu falei aqui com vocês, porém com diferentes processos. Então, claro, cada fornecedor tem a sua peculiaridade, mas a característica química e a característica de borosilicato tipo 1 continua em todos os tipos de fornecedor que praticamos. E isso é interessante, porque se a gente pensa hoje na situação de pandemia, principalmente, que a gente está vivendo, o Daniel Fritelli citou agora há pouco a questão de abastecimento, algumas dificuldades de abastecimento que não só a indústria farmacêutica está vivendo, mas toda a indústria. É interessante que a gente flexibilize bastante a entrada de matéria-prima, porque o tubo vidro é a principal matéria-prima que a gente utiliza no processo. Então, é interessante que a gente flexibilize cada vez mais para que a gente possa atender cada vez mais o lead time do cliente, que já sempre é muito corrido, principalmente na situação de saúde, né? Então, é interessante que vocês tenham em concepção a possibilidade de flexibilidade que a gente tem com o recebimento dessa matéria-prima, embora sejam equivalentes quimicamente pelo borosilicato tipo 1. Bom,
A partir disso, eu vou já explicado um pouco da nossa característica de matéria-prima e de onde vem e por quê. Eu vou entrar um pouquinho no processo de frasco. E quando eu vou entrar um pouquinho no processo de frasco, vocês já vão começar a entender a concepção praticamente de fabricação de todas essas 4 embalagens que a gente citou. Então, para os frascos, que tem essa utilização muito grande no mercado, nós temos uma capacidade de fabricação que varia entre volume, altura e diâmetro. Então, a gente tem um range de aceitação para fabricação, vamos dizer, de um mínimo de 2 milímetros para 100 milímetros de volume, com diâmetro variando como mínimo até 8 a 42, e uma altura total de mínimo de 30 até 120 milímetros de altura total. Então, é claro, os frascos, assim como as ampolas, eles são muito customizados, principalmente no mercado brasileiro, caracterizando justamente de acordo com o projeto, de acordo com a tecnologia do cliente, de acordo com o target market que deve ser aplicado o medicamento final. Como eu havia dito, a nossa matéria-prima, ela é o tubo vidro. E por conta disso, a nossa embalagem, ela é de origem tubular. Em comparação com o mercado que vocês podem ver também, além do tubular, a característica de ser moldado, o tubular, o frasco tubular, ele consegue conferir uma qualidade muito maior na embalagem, em termos cosméticos, em termos dimensionais, em termos de peso, controle, uniformização das medidas, que vai ser bem interessante para alguns processos delicados e peculiares da indústria farmacêutica. Esses frascos, eles podem apresentar de diferentes formas com a boca. O mais comum no mercado, de fato, é a boca crimping, né? Que é a utilização com a borracha e o selo para o fechamento. Mas também tem a possibilidade de ter a boca como rosca para receber as tampas de borracha, mesmo que vai de encaixe, comumente vista no mercado. São pouco praticadas, são pouco comuns, mas também tem a sua aplicação na indústria farmacêutica. Uma outra peculiaridade dos frascos é o fundo, né? Que muitas das vezes vocês vão falar muito sobre fundo para liofilização, fundo para não filização. É justamente essa uniformidade que eu comentei com vocês, que o processo de fabricação das embalagens farmacêuticas tubular já confere para si próprio. Além disso, uma das características principais e pouco explorada no mercado farmacêutico é o blowback, que seria uma característica da boca apresentada aqui atrás para vocês como a boca crimping, que é uma ranhura interna dentro dessa boca, que permite nada mais, nada menos que uma melhor performance no processo de liofilização. E isso por quê? Porque justamente, em conjunto com o tipo de borracha correto, o encaixe dessa ranhura com o borracha permite que não ocorra a saída da borracha, a saída da tampa durante o processo de liofilização, que é um fenômeno que a gente conhece como pop-up. Das variações do blowback, nós temos 2. O blowback europeu, que tem a ranhura um pouco mais próxima do plano da boca, e o blowback americano, que é uma ranhura um pouco mais abaixo do plano da boca. O mais comum que vocês vão ver e ter contato no mercado, a grande maioria, 80%, vamos dizer, seria realmente para o blowback europeu. Bom, além dessas características de boca, de fundo, blowback, a gente tem, em vez de regra, claro, outras medições para fazer controle, para performar controle e também determinar no momento de um desenvolvimento técnico. A gente utiliza muito os frascos ISO 8362 baseados, que são as medidas já baseadas na ISO, que são muito conhecidos também no mercado como frasco 2R, como frasco 8R, como frasco 10R, vocês vão lembrar muito desse nome. E a partir dela tem algumas determinações. Porém, muitas vezes no mercado brasileiro a gente tem uma customização devido à tecnologia que o cliente detém ou devido ao próprio desenvolvimento do produto por conta de headspace ou necessidade de encaixe com uma tampa, enfim. Ele vai sofrendo algumas variações e customizações ao longo do desenvolvimento de produto,
para realmente entrar em alinhamento com o projeto, né? Mas a partir dessas medições, independente se customizadas ou não, a gente performa um setup de máquina e performa também nossos controles de processo. Então, vocês vão ver daqui a pouco a iniciação da nossa máquina e que vocês tenham em mente os controles que a gente faz. Então, a gente tem muito o controle da aba, né? Traduzindo para o português, acho que seria a aba, que é essa altura da boca. Muito ao controle para o pescoço, que são realmente pontos muito interessantes para garantir a integridade do fechamento do sistema do frasco, né? Ombro, ângulos e fundo. Então, vocês vão ver daqui a pouco o controle como é realizado, onde é realizado para a questão dos frascos. O nosso processo produtivo, quem ainda não teve ainda oportunidade de conhecer a fabricação de uma embalagem primária, o processo produtivo da OMP começa com um carregamento automático daqueles tubo vidro que eu comentei com vocês ali atrás. Seguido esse tubo vidro carregado, ele entra em uma linha de formação que a gente chama de rotativa, e nessa rotativa a gente trabalha com algumas chamas e alguns rolos de conformação. Essa embalagem conformada entra para a linha de transporte, e aqui nessa linha a gente tem outras características de trabalho também que vocês vão ver. Depois da linha, passamos pelo forno de recozimento e depois do forno de recozimento, entramos já na sala limpa, praticamos alguns controles cosméticos e o empacotamento também automático. Então, o processo de fabricação da embalagem farmacêutica na OMP é basicamente nessas etapas, independente da planta de fabricação que a gente tem. Essa é a nossa máquina. Então, das etapas apresentadas, o resumo é esse. Então, você tem a rotativa, ela é uma máquina em linha, ela não é desconectada, e que vocês vão imaginar que depois do forno aqui nós temos uma sala limpa. Então, essa área aqui para fora, a área de produção, é uma área com temperatura e pressão ambiente, e aqui a gente já está trabalhando uma área mais classificada. Então, como eu estava dizendo, o carregador de tubos automáticos com o tubo vidro que entra na rotativa, seguindo pela linha, que além de transportar essas embalagens, pode performar alguns controles dimensionais e performar também decorações ou tratamentos nessas embalagens, via telecâmera, o forno de recozimento, entrando pela linha com o controle cosmético e indo para a empacotadora também automática. Então, vamos destrinchar um pouco esse processo para que vocês possam entender como que é o processo de fabricação e tenham em mente o que é essa embalagem final. Carregado o tubo na rotativa, a gente entra para um trabalho de conformação do tubo vidro. Então, vocês tenham em mente que está entrando o tubo vidro nessa rotativa e eu vou começar a trabalhar com calor. Essas chamas vão aquecer o tubo vidro de maneira que eu consiga modelar esse tubo vidro. Então, ele consegue chegar numa temperatura qual eu consigo realmente conformar o que exatamente eu preciso naquela embalagem. No caso dos frascos, eu tenho certas temperaturas e certos rolos de conformação, de formação e modelagem, que me permite fazer a boca, que me permite fazer o ombro, me permite fazer o fundo do frasco. Então, depois dessa etapa com que a gente trabalha realmente a conformação da embalagem, a gente entra para a linha. E nessa linha, além de transportar, que é a parte óbvia da linha, né? Nós temos a possibilidade de performar alguns controles. Então, muitos dos controles dimensionais, como altura total, como controle de diâmetro fundo, vão ser controlados na linha. Alguns controles também para o diâmetro de boca, no caso do frasco, são também performados na linha 100%. Enfim, trabalhar um pouco mais as telecâmeras de maneira que eu possa ter alguns controles que são automáticos para essa embalagem. Além disso, essa linha pode performar alguns trabalhos específicos e dedicados, como, por exemplo, uma gravação, uma serigrafia. Então, para os frascos que são serigrafados, eu tenho a possibilidade nessa linha, ao longo, saindo da rotativa, ao longo da linha até chegar no forno, eu posso colocar uma gravação, ou eventualmente eu posso fazer um tratamento de siliconização interna,
ou um sulfato de amônio, já está um pouco mais em desuso, mas também é possível. Enfim, que vocês tenham ideia que nessa linha, além do transporte, a gente pode performar outras atividades de controle e fabricação. Depois dessa linha, entramos para o forno. Então, os frascos, nesse caso, são retirados da linha, colocados no forno de recozimento. A indústria farmacêutica, ela entende muito que esse forno, pelo fato de ter uma temperatura elevada e permanecer ali com um certo tempo de espaço, né, de a travessia desse frasco, é como se despirogenasse essa embalagem. Mas para a gente, não. A gente, como fabricante de embalagem, entende que esse forno está recozinhando o nosso frasco, do caso. Então, o que ele faz? Ele realmente retira as tensões que a gente conformou na rotativa, passando pelo forno, retirando as tensões e recozinhando a estrutura cristalina do vidro. E quando a gente fala em recozinhar essa estrutura cristalina, é onde a gente também fala que vai conseguir a resistência mecânica desse frasco, inclusive também a resistência hidrolítica. Então, a passagem da embalagem, independente do frasco ou não, pelo forno, é extremamente importante justamente para esse controle de resistência hidrolítica e também resistência mecânica da embalagem. Passando do forno, nós chegamos dentro da sala limpa e, aproveitando que a gente continua transportando esse frasco até a chegada da operadora, a gente performa dentro da sala limpa os controles cosméticos. Então, eu tenho uma série de câmeras que controlam alguns arranhões, algumas sujeiras, justamente para evitar que essa embalagem chegue de maneira não conforme para o cliente. Saindo dessa linha, né, a parte secundária da linha de transporte para fazer o controle cosmético, a gente já chega na parte final dessa máquina, que é a empacotadora automática. Então, aqui eu já coloco as embalagens, né, o frasco, a ampola, se for o caso, dentro das poliondas que vocês conhecem. E a gente tem várias possibilidades e configurações dessa polionda para poder alocar essas embalagens. Eu não vou passar o videozinho para vocês, mas eu queria que vocês tivessem em mente que, porque é muito longo, o tempo da apresentação é curto. Mas se vocês quiserem pegar o nome do vídeo, a gente tem um canal no YouTube, o Grupo Estevanato disponibiliza o vídeo da tudo que eu expliquei aqui para vocês, como que realmente é feito cada etapa dessa fabricação de embalagem. Então, se vocês quiserem ter uma visão melhor, eu acho que vai ser legal para poder entender. E, bom, ampolas. Falado do frasco, a gente parte para as ampolas, o que não vai mudar muita coisa em questão de processo, mas é claro, vai mudar para a ideia de embalagem. As ampolas, como vocês já sabem, nós temos 4 possibilidades de apresentação, 2 abertas e 2 fechadas. Mais comum para aberta, a forma C, que tem uma tulipa, né, tem uma abertura de boca um pouco mais aberta do que a forma B. E como fechada, a mais comum, forma D, a Mazor, que está praticamente em desuso, né? Mas muito embora seja utilizada no mercado. Além das formas das apresentações dessas ampolas, nós temos algumas formas de abertura, que é a principal função das ampolas, é armazenar e funcionar a abertura. Então, nós temos o OPC, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, o color break, que é o mais comum, e o scoring, que nada mais é que no lugar da tinta a gente tem uma ranhura, a gente tem um disco de corte que passa como se fosse um color break para não depositar tinta, mas sim marcar, fazer a marcação no vidro. E bom, essas ampolas são muito customizadas, aqui a gente está falando de embalagem muito mais customizadas do que o próprio frasco, por conta do shape que essa ampola tem. Então, a gente tem variação de 1 até 25 ml, dependendo do diâmetro e dependendo das alturas. Os diâmetros são praticamente padrões no mercado, entre 2, entre 3, entre 5 e entre 10. E as alturas vão variar realmente de acordo com a tecnologia do cliente, né? Isso vai depender muito no mercado. Assim como os frascos, a gente também tem as ampolas ISO. Então, a ISO de ampola 9187, ela determina também algumas medições, algumas dimensões que são importantes, muito embora aqui seja muito customizado.
Então, a gente tem muita customização, por exemplo, das ampolas para altura de fechamento, porque vai muito de encontro com o tipo de tecnologia que o cliente tem em casa. A altura total da mesma forma, o diâmetro tem pouca variação, mas também é muito considerado. O diâmetro do estrangulamento, que é justamente onde está o sistema de abertura, que está muito ligado também com a embalagem final, que são os berços geralmente utilizados para a apresentação final do mercado. Enfim, algumas medições são previstas em ISO. Aqui no Brasil, a gente tem muita customização das embalagens, então, em prioridade, as ampolas são muito customizadas, muito embora a gente tenha um trabalho muito mais estándar em alguns países vizinhos. Por exemplo, a Argentina utiliza muito mais uma ampola estándar, que são as ampolas ISO. Assim como a Europa, mesmo com baixa utilização de ampolas, realmente tem uma tendência a não customizar e a utilizar as ampolas ISO. Mas isso não é nenhum tipo de problema, nenhum gargalo para o nosso processo. O processo de fabricação, vocês vão perceber que ele é praticamente o mesmo que eu apresentei lá nos frascos. Então, a gente continua tendo o carregador automático de tubo vidro, passando pela rotativa que vai conformar essa embalagem. Então, eu vou estar trabalhando o tubo vidro com calor, com chama, para realmente formar o shape da ampola. Passando essa embalagem já feita, eu vou passar para a linha, e aqui vocês vão ver uma característica exclusiva da linha de ampola. Forno e, de novo, entrar na sala limpa para performar a embalagem final e alguns controles com a operadora. Na linha de ampola, a gente, diferentemente dos frascos, além de performar alguns controles como altura total, totalmente automático, por meio de telecâmeras e também dispositivos mecânicos para fazer essa medição, a gente performa, em caso da ampola fechada, o fechamento dessa ampola. Então, é muito importante porque a linha para a ampola, diferentemente das outras embalagens, ela continua ainda em formação, no caso da ampola fechada. Então, tenham em mente que a linha de ampola tem essa característica de continuar o processo da linha da rotativa da máquina. Além disso, a linha de ampola performa as decorações, que aí a gente já vai começar com o sistema de abertura, ou as gravações, as serigrafias, e os anéis de identificação. Esses também são entendidos como decoração. Então, nessa linha, a mesma linha que a gente fecha, a mesma linha que a gente controla, a gente também vai adicionar a decoração. E aqui a decoração nas ampolas não é tão opcional como os frascos. As ampolas necessariamente são decoradas. O mínimo que a ampola vai receber é um color break ou um outro sistema de abertura. Então, eu posso performar ou o color break, somente o color break, ou somente o OPC, ou como eu posso performar o color break com a gravação e com o anel de identificação. Então, essa linha de ampola ela é muito trabalhada dentro do nosso processo. E aí, a gente entrando também no tema que foi abordado pelo Daniel Fritelli sobre a RDC, a última consulta pública que a Anvisa disponibilizou para a indústria farmacêutica, justamente falando do OPC. E uma das principais dúvidas que o cliente chegou para a gente foi: mas isso é novo? Isso nunca foi feito? Isso é uma inovação? E não. O sistema de OPC, ele é um sistema como o color break, sistema como o Vibrac. Ele serve para fazer abertura e está disponível no mercado desde sempre. A diferença é que, claro, a gente tem uma utilização muito menor de tinta. Então, vai muito de encontro com o que o Daniel falou. Cada vez mais, eu acho que a Anvisa está querendo tirar a tinta do processo. Então, tirando um pouco do sistema de abertura, privando já alguma coisa sobre a gravação, tentando remover a gravação das ampolas no mercado, justamente para diminuir cada vez mais esse uso da tinta. Porque o próprio OPC, ele utiliza tinta somente no sistema para identificação da marcação da incisão que eu fiz no nosso processo. Então, o que abre mesmo a ampola é essa incisão. O ponto, ele simplesmente... Aqui tá invertido. O ponto, ele vai simplesmente identificar onde está o corte da incisão. Então, vocês o cliente final, né? Ou o paciente, ou o enfermeiro,
vai entender que é ali que ele tem que colocar a força para poder abrir aquela ampola. Então, é basicamente dessa forma que o OPC funciona. E ele é performado na linha, como eu comentei com vocês, da mesma forma que o Vibrac, o Color Break é feito. E um ponto interessante desses sistemas de abertura, e para as ampolas é um ponto crucial, porque é a funcionalidade dela, é justamente o fato da gente controlar. E isso é um ponto que muitas vezes é um pouco obscuro para os clientes. Como que eu controlo essa força de ruptura? Pré-estabelecida na própria ISO de ampolas, e a NBR que a gente tem faz referência à mesma ISO, a gente tem uma limitação de força de ruptura, dependendo do volume dessa ampola, e a gente performa um controle de processo, claro, estatístico, porque é um teste destrutivo, de maneira que eu consiga identificar a força de ruptura que eu estou praticando naquele lote. Então, esse é um controle essencial para os nossos lotes de ampola, tá? Como é performado, a gente tem um aparelho que chama Farmatest dentro da sala limpa e de forma estatística a gente seleciona, de acordo com o nosso controle de processo, certas ampolas ao longo desse lote para poder fazer esse teste. E dessa forma a gente consegue rastrear como está essa força de ruptura. Um outro teste que é muito interessante no processo de ampolas é da oscilação. E aqui, como eu comentei para vocês, que a gente tem 4 tipos de ampolas de apresentação. As ampolas B, C e D, a bom B, tem muito pouco o que falar sobre oscilação. Mas a oscilação é um ponto muito importante para as ampolas que são mais altas e comumente com as Mazorcs. Justamente por esse controle, por ela ser mais alta, eu tenho que controlar muito mais como está a excentricidade dessa ampola, o tanto que ela gira em torno de si, principalmente pensando na tecnologia que o cliente tem em casa para fazer o invase das ampolas. Bom, entendido um pouco da parte bulk, e aí eu já finalizo essa parte, vou entrar nas embalagens estéreis, que são os ready to use, para o nosso EasyFill. Então, apresentado para vocês o frasco e as ampolas, vocês vão ter uma ideia de concepção de como que é feita a conformação e fabricação dessa embalagem. E aí a gente entra numa outra vertente de portfólio, que é justamente o que fazer com essa embalagem que eu conformei. Então, basicamente, a embalagem EasyFill, a embalagem pronta para invase, ela vai passar, logicamente, pelo aquele processo todo que eu apresentei para vocês, o mesmo vidro tipo 1, as máquinas de conversão, e aqui a gente está falando das embalagens ready to use, a gente está falando de seringas, então as seringas também são conformadas assim como o frasco é conformado, assim como a ampola é conformada, mas a gente deixa um pouquinho a ampola de lado desse caso. Aqui nas apresentações do ready to use seriam os frascos, os carpules e as seringas. Então, essa embalagem, anteriormente performada e conformada naquela máquina rotativa lá atrás, ela vai entrar para um processo de lavagem, de limpeza dessa embalagem, que praticamente é o mesmo processo que a indústria farmacêutica passa nessa embalagem. A diferença é que eu, como fabricante de embalagem, estou performando isso. Então, essa mesma embalagem que foi lá atrás conformada vai entrar no meu processo para ser lavada, para ser siliconizada, dependendo do processo, dependendo da embalagem, despirogenada. No caso da própria seringa e do cárpule, a gente pode colocar, a gente pode assemblar o tipo de fechamento e colocando essas embalagens em embalagens finais especiais, que podem ser tanto o nesting tub quanto o tray. E assim, essa embalagem, ela está pronta para invase, tirando todo o trabalho da indústria farmacêutica, da lavagem e despirogenização e esterilização dessa embalagem. Então, essa é a ideia que a gente tem hoje em dia das embalagens serem ready to use, das embalagens serem prontas para invase. É justamente facilitar para o mercado farmacêutico e encurtar o tempo de processamento daquela embalagem. Então, a partir do momento que ela vai chegar pronta para invase, a gente já tem uma outra concepção de layout, uma outra concepção de espaço disponibilizado para aquela máquina, outra concepção de tamanho de máquina, de homem-hora utilizado. A gente tem, então, uma estrutura muito mais enxuta para receber essa embalagem. E esse é um caminho que está acontecendo no mercado
muito visível atualmente, porque realmente os clientes têm decidido por receber essas embalagens lavadas e estéreis, para que possa reduzir, por exemplo, um layout que tem disponível dentro da fábrica, de maneira que eu possa receber uma máquina de envase muito menor, porque eu não vou precisar lavar, eu não vou precisar esterilizar, eu não vou precisar de despirogenar essa embalagem. Então, ela já chega realmente encurtando muito o trabalho interno da indústria farmacêutica. E isso acaba que cresce a flexibilidade do próprio mercado farmacêutico, da própria fábrica do cliente e, consequentemente, aumentando a qualidade, visto que, realmente, essas embalagens, o fato delas se passar por um processo de limpeza é muito mais controlado do que o normal. Flávia, já você tem mais 5 minutos para finalizar a sua apresentação. Perfeito, senhor Moreto. Já está no final. Eu vou colocar aqui agora só um vídeo para resumir essa ideia. E esse vídeo eu acho que vai ajudar muito já para o Daniel Martins na próxima apresentação. Então, esse vídeo vai resumir para vocês o que é o processo de fabricação da embalagem EasyFill, tá bom? Nesse caso, eu fiz questão de colocar o processo de fabricação do EasyFill para o Carpuli, porque foi a embalagem que a gente não dedicou tempo na parte bulk, na parte a granel. Mas vocês estão vendo que eles estão... esse robô, ele retira os carpules da bandeja. Então, esses carpules foram previamente conformados naquela máquina que eu mostrei para vocês anteriormente. E ele vai entrar para o processo de lavagem, que é o primeiro processo da criação, da concepção dessa embalagem ready to use. A máquina, como vocês podem ver, é totalmente automatizada. Entrando pela estação de lavagem dessa embalagem. Vocês podem ver uma estrutura muito moderna. Em que cada embalagem recebe propriamente o processo. Essa é uma ideia, uma visão geral de como que é essa máquina como um todo, de todos os processos que a gente ainda vai detalhar aqui. Então, saindo da estação de lavagem, passando pelo forno de despriorização. E saindo desse forno, entramos numa etapa de siliconização interna. Nesse caso do Carpuli, assim como as seringas, a gente recebe necessariamente um tratamento de silicone interno, justamente para ajudar na performance de aplicação no paciente com o medicamento. Já pensando na embalagem realmente no final da sua aplicação. São sprays que aplicam o silicone. E após essa etapa, a gente passa por um forno. Aqui não é um forno de recozimento da embalagem, mas sim de cozimento desse tratamento de silicone para que ele possa aderir na parede interna dessa embalagem. Claro, ao longo da produção dessa embalagem EasyFill, a gente tem vários controles, assim como a gente tem na nossa máquina de conformação. Então, nesse caso, a gente consegue ter uma linha com produção e que consegue também performar os controles por Camera System. Já retirando essas embalagens. Já entrando nos controles. No caso do Carpuli, com já a apresentação final de fechamento, então a gente performa a colocação da borracha com selo
controles. Uma estação de amostragem totalmente automatizada. E aí a gente já vai colocar essa embalagem vamos colocar a embalagem e o carpulha, né? Na embalagem final, que pode ser o nest ou pode ser o tray. Perfeito. Uma ótima concepção que vocês vão ter, então, do processo como um todo, desde a concepção da formação até a concepção do Ready to Use. Então, aqui eu deixo a palavra para o Daniel Martinez, que vai muito de encontro com a finalização desse vídeo. Muito obrigada. Então, agradecer a Flávia pela excelente apresentação, né? Muito informativa e muito esclarecedora. Nós poderíamos, eu não vejo nenhuma pergunta no chat, razão pela qual eu recomendo que quem queira fazer pergunta à Flávia possa registrar no chat, que depois da apresentação do Daniel nós poderemos fazer uma sessão de perguntas e respostas em conjunto, ambos, tanto para a Flávia quanto para o Daniel. De modo que eu queria agora, em primeiro lugar, acho que temos que fazer nossos agradecimentos e umas palmas para a Flávia, que ela merece. Parabéns, Flávia. Muito obrigada, doutor. Então, agora nós vamos convidar o Daniel Martinez para fazer a sua apresentação. Daniel Martinez Subieta. Ele é engenheiro de formação, né? E ele vai nos apresentar duas palestras. Seringas preenchidas, uma introdução ao mundo das seringas de vidro e suas vantagens. E logo em seguida, métodos analíticos de embalagens de vidro, como garantir uma melhor estabilidade do medicamento. O engenheiro Daniel Martinez Subieta é gerente de produto para seringas, componentes e do laboratório do Stevanato Group, no Grupo Stevanato da Itália. É responsável pelo desenvolvimento e estratégia do go-to-market de seringas e add-on components, assim como de serviços analíticos. Possui experiência em diversos aspectos e funções, como produção, assistência técnica, qualidade e gestão de projetos e vendas. É graduado em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México. Antes de entrar no Stevanato Group, Daniel Martinez exerceu funções comerciais e operacionais em empresas internacionais e de embalagens primárias de medicamentos. Engenheiro Daniel, então, muito obrigado por participar desse simpósio e, por favor, agora iniciar a sua apresentação. O seu tempo também será de 40 minutos e eu informarei quando faltarem 5 minutos para encerrar o tempo. Por favor, pode começar. Perfeito. Obrigado, doutor Moreno. Então, boa tarde, gente. Eu vou falar com vocês um pouquinho do mundo da seringa, né? E essa apresentação aqui, nós vamos ver mais uma introdução geral às seringas e como elas podem ser utilizadas no setor farmacêutico. Para isso, vamos começar primeiro com a definição do que é isso na seringa. Uma pre-filled syringe, então a seringa preenchida. Depois vamos saber o que é o mercado global das seringas. Para depois falar um pouquinho das diferentes tipologias de seringas e onde que elas vão ser aplicadas no setor farmacêutico. Para finalizar, vamos saber umas vantagens, umas considerações que agora vamos ter por impacto do Covid-19 também, né? Então, se nós vemos a definição da seringa,
a seringa é um contenedor que foi feito e desenhado para ter os farmacêuticos, os produtos líquidos. E este vai nos permitir fazer diferentes tipologias de injeções ao corpo do paciente. Então, nós vamos poder fazer injeções subcutâneas, injeções intramusculares, injeções subcutâneas, injeções intravitreais. Então, tem muito tipo de injeções que nós vamos poder fazer. Vamos também poder fazer coligamento com sistemas de injeções intravenosas e mais muitas outras aplicações. Uma outra parte muito importante da definição da seringa preenchida é que a seringa preenchida ela foi desenhada para ter os produtos parenterais por muito tempo. Então, não é a mesma coisa uma seringa descartável, aqueles em polipropilene, que nós vamos tirar o produto do frasco e fazer a injeção imediatamente. A seringa preenchida, ela foi desenhada para ter para ter o produto farmacêutico muito tempo na seringa. De uns poucos meses, como são o caso dos vacinos, até muitos anos, como o caso da heparina. Então, o que isso significa, né? Isso significa que a seringa tem que ser feita com os melhores materiais. Como a Flávia falou, todas essas seringas preenchidas que faz o Stevanato Group, nós fazemos com o vidro tipo 1, porque isto vai dar a compatibilidade com o produto farmacêutico. Também temos que ter em consideração as diferentes regiões. Então, alguns países eles vão classificar a seringa como um medical device. Alguns outros países não. Isso aqui é bem importante para vocês terem em consideração quando tem que a registração do produto. Em algumas partes do mundo, eles são considerados medical devices. Depois, isso aqui é sempre parte do sistema. Isso aqui é o sistema de pre-fill syringe, que para o produto farmacêutico, ele é a embalagem primária, né? O que faz parte da embalagem primária para o produto farmacêutico é o corpo da seringa. Então, nós vamos ver aqui na imagem o corpo da seringa é o tubo de vidro. Depois, o needle shield ou tip cap, que vai ser a borracha que ele vai fechar a seringa na parte do cono. E o plunger stopper, que nós não vemos aqui, mas é a borracha que ele vai fechar a seringa na parte do baixo. Tudo isso é a embalagem primária. Tudo aquilo que não é isso, então, o plunger rod, o backstop, o sistema de segurança, o dispositivo de injeção, eles vão ser secondary packaging. Isso aqui é considerado secondary packaging, porque eles não vão ter contato direto com o produto farmacêutico. Então, quais são os componentes do pre-filled syringe? Os componentes são isso. Nós vamos ter o corpo do vidro, vamos ter a agulha, se é uma seringa stick needle, vamos ter a borracha que ele vai cobrir a agulha, o plunger e o plunger rod. Eu já falei que o corpo do vidro ele vai ser de vidro tipo 1, porque ele é impermeável e a dimensão do corpo do vidro ele vai dar o volume que pode ser injetado nessa seringa. Temos seringas da 0,5 ml até o 20 ml em alguns casos. Na Stevanato Group só temos da 0,5 ml até os 5 ml. Depois vamos ver isso aí. A agulha ele vai nos ajudar para o tipo de injeção, se ele vai ser subcutânea, intramuscular, intravitreal ou outras aplicações. Tem diferentes tamanhos da agulha e tem diferentes terminados da agulha. Ele pode ser 3 vévulas, 5 vévulas. Então, isso aí vai jogar também muito na percepção do dor do paciente. Além disso, o RNS, a tampa aqui a própria agulha, ele vai nos garantir a integridade do sistema de contenedor.
Então, ele não vai ter perdas. Ele tem que ser de uma borracha que tem que ter boa compatibilidade com o produto farmacêutico. O desenho de ORNS, ele também tem que ser compatível com o device. Isso aí se você está utilizando um device para fazer a injeção do produto. No corpo do vidro, nós vamos ter o silicone, como a Flávia falou. O silicone, ele vai nos ajudar para ter o break loose e gliding force, que são funcionais. Ele vai dar também muito importante no performance da seringa. Aqui temos o tema também das partículas. Muitas partículas que nós vamos achar no sistema de uma seringa são partículas de silicone. Isso aí não tem que assustar vocês. As partículas de silicone têm limites das partículas. Se vocês estão no baixo do limite, não tem problemas. Mas tem que ter cuidado com os produtos biológicos, porque eles podem ser, a proteína dos produtos biológicos, ele pode se agregar. Depois temos o plunger. Isso aqui também faz parte do sistema de ser contenedor. Então, ele vai garantir a integridade do sistema. Ele também tem muito impacto no break loose gliding force, além como silicone oil, e com a compatibilidade do produto farmacêutico. O resto, o plunger rod e o baxi são só componentes adicionais para facilitar a injeção da seringa. O processo de formação, a Flávia falou na apresentação anterior, então nós vamos pegar o tubo de vidro, vamos converter o tubo de vidro na seringa, depois vamos ir para o processo RTU, onde nós vamos lavar com água para injeção, vamos siliconar a seringa, vamos pôr a tampa, depois vamos pôr a seringa no nesting tube, fechar, esterilizar com ETO, para vocês depois fazer o fill and finish. Agora, vamos falar um pouquinho do mercado da seringa, sim, porque isso aqui é bem importante. Então, quais são os trends no mercado farmacêutico? Então, são 6 os megatrends da indústria farmacêutica. Eles estão falando de levar a terapia para casa, então mudar a terapia do hospital para casa. Assim, os pacientes têm mais possibilidade de seguir com a terapia na casa e não tem que ir e reduzir os custos ligados aos hospitais. Vamos a alta tendência é incrementar as medidas para ter os custos baixos. Então, aqui nós estamos falando que o gasto total do produto farmacêutico tem que ser menor, né? Depois vamos ver como as seringas vão contribuir para isso aí. Tem muito crescimento nos produtos biológicos. Esses são produtos bem mais complicados que os produtos genéricos. Então, isso aí, eles precisam de uma embalagem bem mais complicada. Temos um incremento muito forte nos requisitos de regulatório. Isso aí vai nos complicar para a seleção do material, porque nós temos que garantir que o produto, o contenedor e o produto farmacêutico, ele vai ter a qualidade que as agências regulatórias precisam. É por isso que eles também estão pedindo mais controles, eles estão pedindo mais testes para assegurar que os produtos não sejam tóxicos para os pacientes, né? Mas temos aqui uma redução do tempo para o mercado. E isso aqui é bem fácil. Se vocês chegam antes para o mercado, vocês têm mais tempo para pôr o produto no mercado e os pacientes têm acesso ao produto, né? Então, como que isso aqui está impactando o mercado das seringas?
todos esses drivers aqui, eles vão plantar as seringas. Como nós vamos ver aqui o crescimento do mercado das seringas. Então, na parte aqui da esquerda, nós vamos ver o mercado hoje, 2019. Então, no 2019, o mercado das seringas preenchidas são 3,5 bilhões de seringas. Desses aí, 1,4 bilhões são só para heparinha, 1 bilhão são só para vacinas, e 350 mil são para biotech. Mas, se nós vemos a projeção para 2023, isso aqui é a projeção sem o impacto de Covid, mas vemos um crescimento de 5%, então, de 3,5 bilhões, ele vai mudar a 4,2 milhões. Isso aqui, nós podemos ver dois motivos por quê. Na outra apresentação, eu vou mostrar a vocês que as casas farmacêuticas e os governos, eles estão gastando mais dinheiro para levar os produtos ao mercado na seringa e não no frasco ou nas ampolas, porque para o mercado, quando você vai utilizar uma seringa e não um frasco ou uma ampola, no mercado você vai ganhar mais tempo, vai ganhar mais usabilidade do produto de vocês. Então, aqui nós vamos ver os produtos principais que eles estão crescendo, é o GLP-1. Então, aqui estamos falando de para diabetes. Temos os produtos biotech e os biosimilares. Os biosimilares são aqueles que estão crescendo bem maior. 10% em comparação de 2% com o biotech. Isso aqui porque algumas patentes dos produtos já existentes no mercado, eles estão caducendo. Então, a gente pode desenvolver os produtos biosimilares. Os genéricos de heparina. Isso aqui é muito na parte de Ásia. Na China, eles estão crescendo muito nos genéricos de heparina. E nos vacinos, aqui, os vacinos normais têm pouco crescimento, mas com o impacto de Covid, ele vai, as predições para 2025, eu não tive tempo de agregar aqui na apresentação, mas para o Covid-19, a predição para 2025 é que ele vai agregar, além do crescimento normal do mercado, 2,5 bilhões de seringas só para o vacina. Então, ele vai mudar mais 2,5 bilhões de seringas só para o vacina COVID no 2025. É por isso que é bem importante nós ter presente o desenvolvimento nas seringas. Se nós vemos no mercado das seringas, principalmente na Europa, depois nos Estados Unidos, Ásia, mas ele vai crescer muito por os vacinos. Em Latinoamérica, lamentavelmente, ainda está bem baixinho aqui, mas ele está começando a crescer. E nós achamos que nos próximos anos, também com a pressão do Covid, ele vai crescer. Então, vamos ver um pouquinho os diferentes tipos de seringas. Geralmente, nós estamos falando disso aqui. São as seringas stake needle, então são aquelas seringas que tem uma agulha. As seringas com cono Luer, que só tem o cono e o tip cap. As seringas que tem o cono Luer, mas tem o OVS ou a ITC, e essa tampa aqui, ele vai ter uma rosca na parte pegada para o cono, onde você vai roscar a agulha. Depois, a seringa para os produtos biológicos, esse aqui só tem no stake needle, e depois o alba. Vamos ver mais detalhadamente o que destas seringas, onde que nós podemos aplicar, onde que são utilizadas essas seringas aí, né? Se nós vemos aqui na seringa fina, que é a seringa de uma qualidade boa, mas é a
da qualidade standard, vamos dizer assim, mas que a verdade é bem maior, né? Então, a seringa fina, ele é muito utilizado nas vacinas. Para as vacinas, normalmente, ele vai se utilizar a 1 ml standard, a seringa 1 ml standard, com uma agulha de 5 oitavos. Isso aí é para uma injeção intramuscular. A seringa fina também é muito utilizada para os diluentes ou para água para injeção, para produtos genéricos, small molecules, para anticoagulantes, então aqui estamos falando de heparina, cosméticos, e isso aí também é muito compatível com o sistema de segurança. Essa seringa que nós vemos aqui é a seringa muito standard para o uso de heparina. Você vai ter a seringa, vai ter a graduação, então isso aqui tem uma impressão de gravação, onde você pode fazer a dose, mas no Brasil, a heparina, ele precisa ter um dispositivo de segurança. Então, depois, vamos ver mais adelante, uma outra opção de uma seringa parecida, uma seringa que foi desenvolvida para heparina, 1 ml long, mas ele já tem pré-montado um dispositivo de segurança. Eu falei que aqui os vacinas, a seringa 1 ml standard, a agulha 5 oitavos é muito utilizada. Mas também é muito utilizada para os vacinos a seringa 1 ml standard com o ITC. Essa tampa aqui. Ou por que temos a diferença da seringa com agulha e a seringa com ITC? Muitas vezes, a diferença é só o mercado onde vocês vão vender a vacina. Se vocês querem vender um vacino nos Estados Unidos, você não pode vender um vacino com uma seringa com agulha. Você precisa de vender uma seringa com vacino com ITC. Porque o governo, eles têm aí um requisito do governo que toda seringa nos Estados Unidos tem que ter um dispositivo de segurança nas agulhas. A seringa 1 ml standard 5 oitavos, ele não tem dispositivo de segurança, não. Então, você tem que ter uma agulha que tem um dispositivo de segurança para fazer a vacinação. Esta seringa aqui também é muito utilizada para os diluentes, o ácido hialurônico. Os diluentes você pode aqui conectar na rosca do Luer Lock, vai poder conectar os adaptadores para os frascos. Se você tem um frasco com produto utilizado, o diluente na seringa, tem um adaptador que você vai pôr arriba do frasco, e depois esse adaptador do ITC, ele vai se conectar aqui. Vamos para frente. Então, aqui nós vamos ver a seringa ISS, que eu falei antes para a heparina. Isso aqui é uma seringa, 1 ml long ou 0,5 ml, que ela foi desenvolvida para de heparina, para uso de small molecules ou para uso biológico. Qual é a vantagem dessa seringa aqui? Essa seringa aqui, ele tem um dispositivo de segurança já montado na seringa. Então, você não tem que fazer mais nada que o processo normal de enchimento de uma seringa. Essa seringa aqui, ela vem na embalagem normal de um Nest 160. Então, vai ter o mesmo Nest 160 de uma seringa heparina normal. Você vai ter a possibilidade de já ter uma seringa com dispositivo de segurança. E assim vocês podem já ter uma seringa que pode vender no Brasil. Para os biológicos, a única coisa que ele vai mudar é que nós vamos fazer a seringa com uma lavagem interna para reduzir o tungsteno que ele pode ter, para mitigar um pouquinho aí a
a possibilidade de interatuar com o produto biológico. Que isso aí está a mesma coisa que a seringa anexa, mas com o dispositivo de segurança já montado. A seringa anexa, eu falei que é só uma seringa com Stecnil, então isso aí não, hoje não é disponível como a tampa ITC ou como a tampa OVS, aí só existe com Stecnil. Ela foi desenvolvida para o utilizo de biotech, para o utilizo de drogas ou produtos farmacêuticos que são muito sensíveis, para o utilizo de autoinjectores e outros sistemas de delivery. Então, por que isso aí foi diferente a uma seringa fina? É diferente no processo da seringa. Quando nós vamos fazer uma seringa anexa, nós vamos fazer uns passos adicionais para a seringa, para fazer que a seringa tenha uma melhor compatibilidade com o produto farmacêutico. Vamos a diminuir a quantidade de resíduo do tungsteno que ela pode ter, desculpe. Vamos a optimizar, nós optimizamos o processo de recozido do pegamento para a agulha. Vamos a selecionar os tipos de borracha só para que foram feitos e desenvolvidos para produtos farmacêuticos, assim como a mesma coisa para a borracha do plunger. Vamos pôr uma quantidade de silicone menor, mas não vamos a comprometer a funcionalidade do Brake Loose Gliding Forces. Para os injectores, nós temos umas dimensões diferentes que eles vão requerer. A flange aqui da seringa, ele vai ter umas dimensões diferentes, normalmente. Também com as altezas e o desenho da cobertura da agulha. Tudo isso aí ele foi desenvolvido para a compatibilidade com os produtos biológicos e o sistema de injeção de seringas. Com isso aqui, eu quero passar, eu acho que isso aqui é mais ou menos, vamos para o final da apresentação disso, a apresentação do mundo das seringas de introdução. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho do impacto do Covid-19. Então, eu falei antes que o mercado das seringas está crescendo a um ritmo maior no mercado dos frascos e das ampolas. Normalmente, todos os desenvolvimentos dos produtos farmacêuticos eles são feitos nos frascos. A Flávia falou que é mais fácil, é mais flexível ter um frasco no laboratório para fazer o desenvolvimento com a seringa. Isso aí é verdade. É para vocês chegar mais rápido para o mercado, é normal que na primeira fase da introdução do mercado, o produto farmacêutico, ele foi feito e foi desenvolvido no frasco. Então, ao mercado, ele vai chegar no frasco. O que está acontecendo com as vacinas do Covid-19? Nós estamos vendo que, mais ou menos, do mercado global, hoje, o 40% dos contenedores, eu estou falando contenedores das vacinas, não doses, eles são em seringas. Então, no Covid-19, nós estamos vendo que são mais de 180 vacinas no desenvolvimento, e dessas, só o 3% estão sendo desenvolvidas nas seringas. Só 3% aí. Para o COVID, se nós vemos o que a Organização Mundial da Saúde diz, vamos precisar mais de 7 bilhões de doses. Isso aqui não são 7 bilhões dos frascos. São 7 bilhões de doses, né? Então, para isso, nós precisamos de muitos frascos. O que está acontecendo? Todo mundo está crescendo a capacidade. O Daniel Fritelli, ele falou que a Stevanato Group
nós fizemos muita inversão para incrementar, para aumentar a capacidade da produção dos frascos, também das seringas, mas também na capacidade do enchimento dos frascos, ela poderia ser um problema. Hoje não é, mas ela poderia ser um problema. Porque eu falei antes, o impacto do Covid-19 é além do que o mercado precisa hoje. Só porque temos Covid, vocês não podem deixar de encher os produtos farmacêuticos normais, que a gente precisa dos produtos farmacêuticos. Então, todo o volume do Covid, ele vai ser agregado ao volume que hoje nós precisamos. Não sei se vocês estão desenvolvendo produtos farmacêuticos. Quando vocês chegam a fase 2, fase 3 dos clinical trials, nós queremos dizer para vocês que seria bem importante de considerar as seringas para o desenvolvimento na fase 3. Que vocês podem utilizar a capacidade que ainda tem nas seringas no mundo para não fazer o bottleneck para a capacidade do filling dos frascos. Né? Depois, além disso, você tem umas vantagens de utilizar a seringa. A seringa, ele vai portar essas vantagens aqui. Você vai reduzir a quantidade dos passos que o personal que vai fazer a injeção tem que fazer. Você vai pegar a seringa, dizemos, vai pegar a seringa com os stick needle. Só vai remover o rigid needle shield. Só vai remover o needle shield e vai fazer a injeção. Se você tem um frasco ou tem uma ampola, tem que tirar o produto farmacêutico, tem que trocar a agulha e depois vai fazer a injeção. Então, aqui você vai reduzir os passos para fazer a injeção. Então, vai reduzir o tempo da injeção. Você não vai ter problemas com a dose, porque a seringa já tem uma dose. Não tem que fazer você tirar a quantidade do medicamento que você precisa para fazer essa injeção aí. A seringa já tem uma dose predefinida. Então, você não tem que fazer mais nada. Depois, por o mesmo motivo que você não tem que tirar o produto do frasco, não tem que ter mais produto demais no frasco. Então, a seringa ele vai ter um overfilling bem menor que um frasco, porque no frasco você tem que pegar, se você tem que injetar 1 ml, você vai encher 1,5 ml, porque o personal que vai fazer a injeção tem que tirar o produto e tem que ter produto suficiente para tirar demais e depois fazer a dose, né? Isso aqui é multiplicado se você tem um frasco multidose. Na seringa isso aí não existe. Então também o volume morto, o volume que vai ficar dentro do contenedor é bem menor. Isso aqui, o lower risk of injury, você vai diminuir o risco. Como você vai fazer menos passos para a injeção, tem menos probabilidade que você vai contaminar o produto farmacêutico ou vai contaminar a agulha, ou você vai fazer um acidente com a agulha que pode ser contaminada com outro paciente, né? E por último, eu falei antes que muitos vacinos eles estão mudando do frasco para a seringa. Ou por que isso? Porque nós temos uma percepção do mercado que se nós temos muitas doses num frasco, ele custa menos. Mas isso aí é verdade. É verdade, hoje, vamos dizer, para o COVID é muito importante ter muitas doses num só frasco, porque nós temos que utilizar a menor quantidade de frascos para levar a maior quantidade de doses do mercado. Que não tem espaço para mais frascos, não tem espaço
mais sentimento das vacinas. Pero um vacino normal, um vacino, vamos dizer, um vacino como a influenza, isso aí não é mais verdade. Por quê? Porque na influenza, se você tem um frasco que tem 10 doses e você só faz 5 doses, as outras 5 doses você vai querer tirar. Com as seringas não é assim, porque cada seringa é uma dose. Então, ao final das contas, você vai ter uma quantidade menor de desperdício do farmacêutico que não foi utilizado, porque ele não foi utilizado todas as doses dos frascos, ou não foi utilizado todas as doses no tempo que ele tem. Uma vez que você faz uma injeção, tem um tempo determinado para fazer as outras. Então, se esse tempo aí já passou, você vai ter que tirar, vai ter que jogar o vacina, né? O Daniel, Sim. Nós temos mais 5 minutos para você completar os 40 que a gente tinha previsto, tá bom? Sim. Obrigado. E aqui tem a última, é isso aqui, que são os diferentes formatos que vocês podem achar no Stevanato Group. Então, eu falei, tem a Stake Needle, ou tem o Lure Cone. O Lure Cone com o Tip Cap, ou com OVS ou ITC, que eles têm o Lure Lock. Para o Stake Needle, da 0,5 a 2,25. Os formatos aqui são aqueles mais utilizados. Para o OVS ou ITC, chegamos até o 5L. E para seringas para biológicos, só o Stake Needle, 1 ml long e 2,25. Isso aí foi a primeira apresentação. Obrigado. Hein? Nós queremos agradecer ao Daniel pela excelente apresentação, né? E muito informativa, com muitos pontos interessantes. Então, nós vamos aproveitar agora que temos algumas perguntas no chat, né? E eu queria fazer e passar essas perguntas agora que eu tenho. Boa tarde. Então, a Márcia faz uma pergunta. Como sua empresa garante a qualidade dos materiais estéreis? Quem responde? A Flávia? Sim, doutor Moreto. Sim, posso responder? O Martínez também pode me ajudar também. Mas acho que pode. A Márcia perguntou a gente, depois ela fez uma referência embaixo, que ela falou, me refiro à qualidade quanto à entrega ao cliente e transporte. Bom, o sistema da qualidade é uma pergunta muito boa, Márcia, porque, de fato, quando eu apresentei as embalagens do Ready to Use, eu foquei mais no processo, né? Mas, de fato, o controle de qualidade, lógico, seguindo todos os procedimentos que já são pré-estabelecidos pelo Grupo Stevanato, especialmente para essa vertente de portfólio do Ready to Use, a gente emite, ao final da fabricação de um lote EasyFill, de um lote Ready to Use, o certificado de conformidade com todos os devidos testes microbiológicos realizados. Então, a gente entrega o COC, justamente apresentando todas as informações de endotoxina, e BioBarden, para que vocês possam entender que aquele material está conforme microbiologicamente, né, em termos estéreis. E ao transporte, realmente deve ser um transporte com temperatura e pressão controlada, mas nada fora do comum. Realmente, o mínimo ambiente é suficiente para garantir a esterilidade dessa embalagem até a chegada de vocês. E um ponto interessante é que essas embalagens EasyFill, a sua maior parte dentre os frascos, as seringas muito bem apresentada pelo Martínez, tem uma validade de esterilização de 5 anos. Então, isso confere a essa embalagem uma outra flexibilização para a entrega, em termos que o cliente pode fazer uma compra grande, se for uma utilização pequena, anual, pode até comprar uma certa quantidade maior e estocar de maneira que ele tenha o produto estéril com uma longevidade maior, né, desses 5 anos. O Flávia, tem a pergunta do Eduardo. Boa tarde, Flávia. Existe alguma RDC da Anvisa que preconiza as cores dos anéis das ampolas?
Obrigada, Eduardo, pela sua pergunta. Eu não sou uma especialista de regulatório, mas pelo contato que eu tenho para o desenvolvimento técnico das ampolas, eu acredito que a gente está falando muito da RDC 71. Talvez, como eu estou aqui de frente para o mundo farmacêutico, eu esteja falando alguma coisa errada, mas eu acredito que como referência, inclusive, a própria consulta pública da Anvisa foi com base na RDC 71. Envia para a gente um e-mail que eu coloco vocês em contato com o nosso regulatório, que a gente pode guiar melhor, tá? Então, agora vem a pergunta da Mariana. Gostaria de saber se há alguma observação referente a uma queixa de alguns fornecedores que sinalizaram a falta de frascos em 2021. Quem pode responder? Daniel? Vou responder. Falta de frasco em 2021? Não. Seguramente aumento do tempo de entrega, sim, principalmente nos primeiros meses de 2021. Por quê? Porque os grandes laboratórios que mencionamos primeiro, que estão hoje na frente para fornecer o frasco para a vacina, colocarão pedidos extremamente grandes de material, estamos roubando a capacidade nestes meses agora, então, segundo semestre de 2020. A gente está tomando medidas para que, a partir do segundo trimestre de 2021, já a situação volte a patamar, a uma situação normal de abastecimento. Então, falta não, e nestes meses ainda, seguramente, não podemos reaccionar com tempo de entrega muito rápido, mas a solução se está solucionando e acho que já no segundo trimestre de 2021 seremos numa situação muito mais confortável. Eu acho falo para a OMPI, neste caso, claramente, acho que geralmente a situação é assim para todos os fornecedores. Tem a pergunta do Jonatas Torres. Em relação ao abastecimento de ampolas para o ano 2021, qual é a situação? Vou responder também aqui. No caso da ampola, a situação é um pouco mais tranquila, claramente, porque não está involucrado no tema do Covid, então dizemos que, neste caso, estamos em uma situação normal. Nada de fora de que já existe. Aqui tem uma pergunta do Janiel Alves de Souza. Uma dúvida. Esses frascos no transporte, ele é envolvido em alguma embalagem ou caixa que evite a contaminação durante o trajeto? Eu não entendi a pergunta e, eventualmente... Eu consigo responder. Acho que eu entendi a pergunta dele, doutor. Por favor. Sim, Joniel. Sim, é uma pergunta interessante, porque também foi pouco abordada na minha apresentação, porque estava focada no processo. As embalagens EasyFill, tanto para os frascos, quanto para as seringas, quanto para os carpulhos, elas são ou o Nest and Tab, que eu mostrei para vocês, ou o Tray, que é como se fosse uma bandeja, né? Os dois casos entendam como uma bandeja. Essa bandeja tem uma separação interna que permite o não contato vidro com vidro da embalagem. A gente sela essa bandeja com uma folha de Tyvek, ok? Envolto de uma Steri Bag, que pode ser única ou dupla. Então, ao longo do trajeto, sim, a gente inclusive garante a esterilização, a esterilidade da embalagem, justamente por conta da hermeticidade dessas bags que a gente aloca à bandeja. Ok. Agora tem a pergunta da Ana Ferreira. Olá, em relação ao sistema de abertura OPC, gostaria de saber se 100% do braking force é avaliado no processo. Boa pergunta, Ana. Enquanto a visualização, a presença do OPC ou do Vibrac ou do Colo Brake é 100% a verificação.
o breaking force, ele é estatístico, porque como eu tenho que quebrar a ampola, né, eu rompo a ampola para poder entender a força de ruptura, ele é um teste destrutivo, senão eu teria que destruir 100% do lote. Então, por via de regra, até por estabelecer a própria ISO, é um controle estatístico de processo, mas muito bem monitorado pela ISO 28599 de amostragem. Mais uma pergunta agora da Flávia. Quantos invólucros para os estéreis, quanto à entrada nas áreas de diferentes classificação? Você entendeu a pergunta, Flávia? Entendi. Excelente pergunta também, Márcia. Depende do layout do processo. A gente, como eu estava explicando anteriormente, a gente tem possibilidade dessa bag, dessa stere bag, ser única ou dupla, justamente porque vai depender do layout. Então, dependendo do seu layout, se você tiver que tirar a primeira bag em uma área menos classificada, a gente pode colocar a configuração do seu produto para 2 stere bags. Mas, se não for necessário, colocamos somente uma. Então, e agora, o Daniel, temos mais uma apresentação sua agora? Sim, tem ainda a apresentação dos métodos analíticos. Então, presta atenção que nós estamos dentro temos 15 minutos ainda de horário. Sim, vamos fazer bem rapidinho. Depois vou mandar para vocês essa apresentação, assim vocês também podem ler a apresentação, hein? Ok, obrigado, então. Vamos continuar, por favor. Sim, então, isso aqui vai ser bem rapidinho, gente, para ter o horário que nós precisamos. Então, eu vou saltar a parte do mercado, que nós já vimos um pouquinho do mercado dos produtos, mas vou ir mais para o método analítico. Aqui é importante, a coisa mais importante que eu queria dizer aqui é que o crescimento ele vai ser nos injetáveis, focalizado nos biológicos, nas seringas no autoinjector e nos biosimilares. Tá? Depois, aqui vemos as quantidades globais dos diferentes produtos. Aqui as seringas, ele vai ter 3,5 bilhões, os carpules 3,8 bilhões, os frascos 10 bilhões e as ampolas 20 bilhões. Nós vamos focalizar nos frascos e nas seringas aqui para 2 métodos analíticos que eu vou combinar com vocês. Nós vamos fazer a delaminação e o silicone principalmente. Então, para dizer que vocês têm que ver os estáveis e lixáveis em todos os contenedores, isso vai permitir vocês assegurar que o produto é seguro para os pacientes. Mas, se nós vemos o tubo de vidro, isso aqui é para delaminação. Então, nós aqui vimos um caso de estudo de como escolher o vidro correto para o seu produto, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma simulação do processo de vocês, uma simulação do processo de enchimento do frasco, com 2 diferentes tipologias de vidro. Depois vamos analisar como ele foi empatado com o processo de vocês e com o placebo do produto farmacêutico. Então, nós utilizamos 2 fornecedores de vidros que eles têm algumas diferenças menores na composição, mas os 2 tubos de vidro são tipo 1. Se vocês veem aqui, a resistência hidrolítica, o que a Flávia estava falando no início da palestra, é diferente dos 2 tipos de vidro. O vidro B tem uma resistência hidrolítica menor em comparação com o vidro A. Fizemos estabilidade, real time e acelerada. Também fizemos autoclave, que é a recomendação da farmacopeia, né? Então, vamos ver os resultados. Na autoclave, esses foram os resultados. Nós vimos uma concentração bem elevada nos 2 tubos de vidros, é muito parecida. Na estabilidade acelerada, vimos resultados um pouquinho mais elevados no vidro B que no vidro A, mas na real time, nós vimos resultados bem diferentes que na acelerada aí. Então,
vamos ver a morfologia dos diferentes tubos. Ele vai ter muita diferença na classe A e na classe B. Isso aqui é a morfologia no baixo do frasco. Vamos ver aqui como o vidro ele está sendo corroído por um medicamento. Então, isso aqui pode levar para uma delaminação. O que nós vimos aqui como uma mensagem disso? Que a resistência hidrolítica não é um valor que pode indicar a quantidade de corrosão ou de delaminação. Se nós vemos os valores, o valor do vidro B era bem mais baixo que o valor do vidro A, mas na corrosão do vidro, o vidro B foi bem mais corroído que o vidro A. Então, a resistência hidrolítica não está relacionada com a delaminação ou com a corrosão do vidro. Os resultados mais confiáveis são aqueles do tempo real, e os três do autoclave no frasco não pode não representar o resultado final dos produtos que são conservados a baixa temperatura, menos de 25 graus. Por que isso? Porque aqui vemos, isso aqui foi o resultado com autoclave, e os resultados de real time são bem mais baixos que o resultado da autoclave. Então, não é uma predição optimal. Fazendo esses estudos aqui, vocês podem selecionar os tubos de vidros que são mais adequados para os produtos de vocês. Depois, no caso número 2, eu vou falar das partículas do silicone. Aqui, o que nós queríamos fazer é achar a metodologia mais adequada para medir as partículas de silicone na seringa para um produto farmacêutico. O que nós fizemos? Nós fizemos o stopping da seringa com o Ventube. Nós fazemos com placebos dos produtos farmacêuticos. E fomos para ver as diferentes metodologias para nós testar a quantidade das partículas que vamos ter aqui dentro. Fizemos a comparação com duas metodologias diferentes, dos tipos de estresse, ou end-over-end, que ele vai botar a seringa, e a outra é o orbital, que ele vai fazer uma mescolança mais tranquila. Então, o que nós vimos? Que no end-over-end, o nível é bem maior que o orbital. Então, isso aqui é um estresse bem mais forte para o sistema. Também fomos analisar como você vai pegar o líquido do contenedor para fazer a medição. Se você vai remover a borracha na parte inferior e depois vai só pôr o medicamento no contenedor particle free, ou se você vai fazer a extração do produto manualmente, ou vai fazer a extração do produto de maneira automática. Fizemos a comparação das três metodologias de extração do medicamento para ver qual dessas metodologias era mais representativa e mais precisa. Aqui está a primeira, nós descartamos, porque você vai eliminar o efeito de partículas que vai gerar a borracha quando ele vai se escorrer todo o corpo dentro da seringa. E na parte manual, nós vimos que tinha muita variação com os diferentes operadores. Se você faz a injeção a diferentes velocidades, vai gerar diferentes quantidades de partículas. Então, isso aí com o sistema automático, ele é bem mais preciso, ele pode ser adaptado a diferentes velocidades, depende da aplicação do produto, e aí você vai ver uma quantidade mais precisa das partículas do silicone que o produto de vocês vai achar. Depois fomos a caracterizar com duas diferentes
metodologias. Quantidade é a tipologia das partículas. Com o light oscuration, ele vai nos dar uma quantidade de partículas por contenedor. E o microfluidic imaging, ele vai dar uma quantidade de partículas por contenedor, e ele também vai dar uma morfologia das partículas. Então, você pode ligar as partículas, se é o silicone, se são fibras ou contaminação. Então, o que nós podemos concluir disso aí? Não todas as simulações são confiáveis ou são indicativas do performance atual do sistema. A automatização vai dar uma precisão bem mais elevada que as operações manuais, e que você tem que utilizar mais de uma metodologia para analisar um sistema de contenedor. Se você só utiliza uma metodologia, você vai ter uma informação limitada. Se você utiliza mais de uma tecnologia, você vai ter uma imagem mais completa. Obrigado. Foi a apresentação express isso aí. Excelente, Daniel. Né? Então, nós estamos chegando ao fim da nosso simpósio. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, a Flávia, ao Daniel, né, por cumprirem com o horário e a gente iniciar dentro do tempo e encerrar dentro do tempo previsto. Eu estou vendo aqui na nossa tela um excelente amigo, um grande amigo, Alberto Ramos Corbenzana, de Granada, Espanha, que é membro correspondente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e eu sou membro correspondente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, que nos prestigia com a presença. Eu queria agora pedir ao Daniel para fazer as últimas considerações e esclarecimentos para a gente encaminhar-se para o final. Tem uma pergunta que chegou Daniel, agora, acho que o Daniel pode responder rapidamente. Só para a Paola pediu se existe algum método para diferenciar os vidros tipo 1. Sim, o método mais clássico para diferenciar os vidros é o método do vidro molido. Você vai analisar os componentes do vidro e aí vai fazer a comparação com a especificação do vidro tipo 1. Isso aí. Esse método você pode consultar na farmacopeia europeia, na farmacopeia americana, eu acho que também na farmacopeia brasileira. O método de vidro molido. A minha brasileira é idêntica. É tudo igual. Sim. Então, obrigado a todos. Mais perguntas? O Daniel Fritelli, faz a sua apresentação final, seus agradecimentos, seus comentários, por favor. Não, agradeço a todo mundo para a presença, agradeço ao Daniel e a Flávia, claramente, para a apresentação. Espero que foi interessante para todo mundo. Caso não fui todo claro, todo esclarecido, por favor, entre em contato com a gente, que Daniel e a Flávia estão à disposição para responder a todas as perguntas, a todas as dúvidas. Fui rápido, então não acho que fui possível falar de tudo. Acho que foi pelo menos um momento importante para dar algumas explicações e abrir o debate e, eventualmente, abrir algumas outras dúvidas que vocês podem ter. Então, de nosso ponto de vista, contam com a gente para dar suporte nos próximos dias, semanas, para qualquer pergunta relacionada ao que falamos hoje. De novo, como sempre, Dr. Moreto, muito obrigado a você para a atenção. Obrigado a Raquel para a organização, como sempre, foi perfeito. E nada, são já vários anos que fazemos este simpósio, não paramos este ano nem para a pandemia, então a gente se vê no ano que vem, continuamos. Certamente. Eu vejo que o doutor Alberto Comezzona abriu o microfone. Se quiser fazer algum comentário, será um grande prazer ouvi-lo. No, ha sido un placer estar en la sesión, muy clara, muy interesante.
quiero agradecer tus palabras, o sea, de verdad, de corazón, porque bueno, pero quiero mucho a la Academia Brasileira, quiero mucho también a los brasileiros, y creo que muchas gracias. Antes quise darte las gracias por tus palabras, pero como soy un poco torpe con la tecnología, en vez de darle para abrir el micrófono, lo que hice fue cerrar el vídeo. O sea que, bueno, a todos un abraço desde Espanha. Muchas gracias. Então, nós queremos agradecer, em nome dos organizadores, a presença de ilustres palestrantes e selecionada plateia que nos prestigiou hoje. Boa tarde a todos. Estão encerradas as atividades oficiais. A plataforma continuará aberta por mais alguns minutos antes de ser desconectada. E a gravação está sendo encerrada nesse momento também. Boa tarde a todos e até uma próxima atividade. Obrigado a todos. Obrigada, boa tarde. Gracias. Buenas noches.